Olá, eu sou Titi Vidal e esse é o Céu da Semana, um podcast para quem quer saber a influência dos astros de segunda a segunda. Tô aqui para falar sobre o Céu da Semana que vai do dia 3 ao dia 9 de maio, mas antes de falar sobre o que vai acontecer nesse momento, quero te convidar para me seguir também no Spotify, no meu canal no YouTube e no meu site, nas minhas redes sociais. E lembrar que toda quinta-feira tem um episódio inédito de Papo pro Céu, com um papo delicioso com um convidado especial, no qual a gente fala sobre assuntos diversos aí do nosso cotidiano e, claro, mais sobre astrologia. Essa semana começa ainda com toda aquela intensidade da semana passada, da lua cheia, então a gente sente isso bastante presente, mas com o passar da semana as coisas vão se acalmando um pouco, afinal de contas ali mais pro finzinho da semana, lá no dia 9, a gente chega no quarto minguante. Então, no meio da semana, a gente já começa a sentir isso se acalmar. E essa semana tem outros dois aspectos muito importantes, que é um aspecto tenso entre Marte e Júpiter, que junto com a lua cheia ainda por cima, né, expande muito as coisas, traz um alto risco da gente agir por impulso, agir de forma exagerada ou imprudente. Então, muito cuidado para não se colocar em situações de risco. Outra coisa é que o Mercúrio também faz um aspecto desafiador com Plutão, então esses riscos vão para a comunicação. Tem um risco muito alto da gente falar sem pensar, da gente acabar ofendendo, magoando alguém, então a gente tem que tomar muito cuidado na escolha das palavras. E aí um outro aspecto, né, bastante relevante para esse momento é que o planeta Plutão inicia um movimento de retrogradação. E a gente ouve falar muito do Mercúrio retrógrado, mas todos os planetas ficam retrógrados. E no caso de Plutão, isso leva aí alguns meses. E não deixa de ser uma espécie de segunda chance para a gente respirar fundo e entender as mudanças que a gente vem vivendo aí nos últimos, não só meses, mas também anos, né? Afinal de contas, aí já faz um tempinho que o Plutão está em Aquário, trazendo algumas grandes novidades aí para a nossa vida, tá? Então, o que a gente fica de dica com tudo isso, né? Respirar fundo antes de falar, pensar antes de agir, lembrar que não só as nossas emoções, mas as dos outros estão afloradas, e isso traz um risco de discussão, de embate, de briga, eventualmente até de ruptura. E muitas vezes porque a gente só queria ser sincero, só queria dar um toque, mas acabou perdendo a mão ali e falando as coisas de uma maneira que não deveria, tá? Então vamos pensar muito sobre isso e, de modo assim, né, mais amplo, olhar para as grandes questões e grandes transformações da nossa vida, porque essa semana é um passo importante nas grandes transformações que não se limitam a essa semana, mas que continuam também daqui para frente. E para entender como que isso funciona para cada um dos signos, né, eu vou trazer aqui uma dica para cada um de vocês, lembrando que é sempre importante ver também para o teu ascendente, que você pode descobrir gratuitamente qual é no meu site. E os arianos estão aí na lista dos que mais tem que tomar cuidado para não agir por impulso, que já é algo da natureza ariana, né, falar, fazer as coisas sem pensar, então tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de se manifestar, respirar fundo para lidar aí com a ansiedade, até porque de alguma maneira também o céu está favorável para as coisas práticas e para começar algumas coisas novas que já vêm sendo planejadas. Os taurinos podem aproveitar esse início de ciclo, né? Afinal de contas, o sol está em touro, para também pensar nas coisas que vocês querem iniciar, mas tem que tomar um pouco de cuidado para não fazer as coisas antes da hora. Nós, geminianos, estamos numa boa semana com uma promessa aí de felicidade extra, de algumas surpresas boas, mas o que é importante no nosso caso é não contar as coisas antes delas terem acontecido. Cancerianos estão numa semana para refletir com um pouquinho mais de atenção antes de tomar decisão. Às vezes é até melhor conversar com um amigo mais experiente antes de resolver alguma coisa que você possa se arrepender depois. Os leoninos estão numa semana que é boa para as relações, principalmente para as amizades, mas também para a vida amorosa e profissional. Virginianos vão precisar respirar fundo, porque essa questão aí do risco, do impulso e de uma comunicação mais truncada está mais presente, e pensar antes de dar novos passos. Os librianos podem se perceber naturalmente mais felizes, às vezes até por nada mesmo, né? E isso pode ser muito bom para colocar energia naquilo que aumenta essa felicidade. Escorpianos estão com risco bem aumentado de briga, então respira fundo, pensa antes de falar, não sai por aí respondendo e reagindo para não provocar uma briga maior, porque tem risco inclusive de ruptura.
Sagitarianos estão numa semana já boa para as conversas e também para movimento de forma geral, né? Então, viajar, se movimentar, conhecer lugares novos, mas cuidado também com o famoso sincericídio sagitariano. Capricornianos podem focar nas coisas práticas, que já é uma zona de conforto, né? É uma boa semana para organizar a rotina, para cuidar aí das coisas mais práticas e também buscar mais qualidade de vida. Os aquarianos também estão em dias de felicidade extra aumentada, principalmente nos assuntos afetivos e emocionais. E os piscianos estão numa semana que pede mais introspecção, reflexão, autocuidado, autoconhecimento e pensar em vocês em primeiro lugar. Então pode falar uns nãos, viu, para as pessoas, não precisa agradar todo mundo, não. Quer saber mais sobre o céu dessa semana? Eu te convido a acessar meu site, titividal.com.br, lá você encontra o céu do momento e o horóscopo. No meu Instagram, Titividal, também tem o céu do dia todos os dias. E volta aqui na quinta-feira, que essa semana tem mais um episódio inédito do De Papo Pro Céu. Um papo super legal sobre um assunto que você vai curtir, vai saber mais sobre astrologia, sobre a sua vida também. Acompanhe a gente nas redes sociais e eu te espero no próximo episódio. Um beijo e até lá!